E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de acústica que fala sobre qualidades fisiológicas do som. E a questão diz o seguinte: um pianista toca várias vezes a mesma tecla de um piano com a intensidade cada vez maior. Isso significa que as ondas sonoras emitidas terão aumentado cada vez mais o que, né? A gente tem que definir isso. Bom, é uma questão que dá para responder rápido, né? Como ela está falando de intensidade, aumentando intensidade, o que a gente já pode deduzir? Intensidade está associado à amplitude, e a resposta dessa questão acaba ficando então o aumento da amplitude, alternativa B. Mas para ficar mais completa a explicação, né? Para ela não ficar tão rasa assim, eu vou explicar para vocês o que são as qualidades fisiológicas, quais são elas, né? A gente tem três tipos de qualidades fisiológicas, que são elas: a altura, a intensidade e nós temos também o timbre. Que aí a questão não fala muito de timbre, né? A questão ela faz mais referência à altura aí nessas alternativas, mas eu vou comentar do timbre porque ele faz parte desse trio, então vale a pena comentar dele para vocês conhecerem também, para ficar mais completa. Bom, a altura, pessoal, ela está associada com a característica física da onda, que é a frequência. Então, cada vez que a gente muda a frequência da onda, a gente está mudando a altura da onda. Então, frequência e altura vão ser características que vão andar junto. Para mexer na intensidade, a gente tem que mudar a amplitude da onda. E aí já matava a questão, porque justamente como eu disse, a questão fala de intensidade, aumentar a intensidade, e aí consequentemente está sendo aumentada a amplitude. E o timbre, ele está associado à onda como um todo, a gente vai chamar aqui de formato da onda. Então deixa eu explicar melhor para vocês. O que acontece? Quando a gente fala de uma onda, cada onda a gente consegue distinguir algumas coisas dela, cada onda sonora, né? Então, por exemplo, a altura, ela é o nome que a gente dá pela distinção da tonalidade do som. Então bota aqui, ó, tonalidade. O que eu quero dizer com tonalidade, né? Eu estou falando de sons mais graves ou sons mais agudos. A gente está definindo se ele é mais grave ou mais agudo baseado na altura dele, que é baseado na mudança da frequência. Quando muda a frequência, muda essa tonalidade de grave e agudo. Também dá para associar a notas musicais, né? Então, cada vez que a gente consegue distinguir uma nota, a gente está conseguindo caracterizar a frequência dela. De certa forma, a gente está usando a característica, a qualidade fisiológica chamada altura. E aí como é que funciona, né? Resumindo aqui, basicamente a gente pode aumentar ou diminuir a frequência de um som, né? Deixar ele com maior frequência ou com menor frequência. E um som de maior frequência, ele vai ser considerado um som mais agudo, né? Um som agudo. E fisicamente um som agudo, a gente vai chamar de som alto. Esse é o termo fisicamente correto, né? Som agudo é som alto. Já um som de menos frequência, ele vai ser visualizado, né? Ele vai ser ouvido, na verdade, como um som grave. Um som mais grave, ele é um som chamado de som baixo. Fisicamente, o termo correto é som baixo. Existe uma confusão aí que a gente utiliza o alto e o baixo quando a gente quer falar de volume, e aí a gente acaba se confundindo, e isso a gente tem que cuidar. Quando a gente fala de volume, a gente está falando da intensidade, que é uma outra característica, é uma outra qualidade fisiológica do som, né? Volume. Intensidade ficou meio estranho isso aqui, né? Deixa eu arrumar. Amplitude. Essa amplitude ficou estranho. Bom, mesma coisa, a gente pode deixar o som com maior ou menor amplitude, né? Com mais amplitude ou com menos amplitude. E aí o que muda, né? Quando eu deixo um som com mais amplitude, ele vai se tornar um som de maior volume, né? Mas o termo maior volume não é tão correto. Mas vamos botar assim, ó, um som de volume, entre aspas aqui, volume grande. Fisicamente, qual é o termo que a gente dá, né? O termo correto fisicamente não é volume grande, é um som forte. Esse é o termo correto. Agora, quando a gente diminui o volume do som, né? A gente vai botar aqui um som, entre aspas, de volume pequeno. Qual é o termo correto, né, que a gente dá na física
quando a gente quer dizer que o volume é pequeno, né? O termo correto é dizer que esse som é um som fraco, de intensidade baixa, né? Um som fraco. Então o termo correto é forte e fraco quando a gente fala de volume, de intensidade, e de altura o certo seria alto e baixo, que daí está falando da tonalidade. Já o timbre, como eu disse, ele tem a ver com o formato da onda e ele é a nossa capacidade de distinguir o tipo de fonte. Então quando a gente consegue verificar qual é o tipo de fonte que está sendo utilizada, a gente está mudando a característica chamada timbre. Tu percebe ali que na questão ele fala que o pianista está usando um mesmo piano, então o timbre seria o mesmo. Ele está teclando a mesma nota várias vezes, né? Toca várias vezes a mesma tecla, ó. Então significa que é a mesma nota. Então se é a mesma nota do mesmo piano, a gente pode dizer que essa situação temos a mesma altura o tempo inteiro, porque é a mesma nota, né? Então é a mesma frequência, o mesmo timbre o tempo inteiro, porque é o mesmo piano, mas temos uma mudança de intensidade, né? Que a questão mesmo fala que ela está ficando cada vez maior. Se está mudando a intensidade, consequentemente está mudando a amplitude. Só para deixar claro aqui, ó, como eu disse, frequência a gente poderia tirar porque frequência tem a ver com a altura, né? Então teria que mudar a tonalidade do som. O comprimento de onda ele está de certa forma associado com a frequência, porque quanto maior a frequência, menor o comprimento. O período também está associado porque ele é o inverso da frequência. E a velocidade a gente sabe que ela muda conforme o meio. Como é o mesmo piano, no mesmo lugar, no mesmo meio, então a velocidade tem que ser a mesma. Realmente a única coisa que vai aumentar aqui nessa situação, e que vai mudar na verdade, é a amplitude. Por isso a resposta certa, a alternativa B. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!